Há uma semana atrás, eu comentei que o presidente Trump havia atingido o número mínimo de delegados para ser indicado como candidato do Partido Republicano nas eleições deste ano. E muitos me perguntaram, como assim? Está acontecendo primárias no Partido Republicano? Sim, esse ano o Partido Republicano também teve primárias. O Trump foi desafiado por 3 políticos do partido que também decidiram concorrer à vaga do Partido Republicano para as eleições desse ano. São eles o ex-governador da Massachusetts, o Bill Weld, e 2 ex-congressistas, o Joe Walsh e Mark Sanford, um por Illinois e o outro pela Carolina do Sul, respectivamente. Como a gente pode perceber, nenhum deles obteve sucesso e Trump venceu facilmente as primárias, atingindo então 1.310 delegados dos 1.270 que são necessários para obter a indicação. Essa foi a primeira vez em que um presidente foi desafiado? Não, não foi. E eu vou contar isso para vocês agora. Antes do século XX, o modelo de primária, como nós conhecemos hoje, ainda não existia. Existiam algumas consultas internas dentro do partido, mas no final das contas, aquilo que os principais líderes de cada partido decidiam eram aqueles sujeitos que acabariam sendo indicados. Isso fez com que, em 4 oportunidades, presidentes que estavam no cargo não concorressem à reeleição no século XIX porque não conseguiram a indicação dos principais líderes de seu partido. Foram os casos de John Tyler, em 1844, Millard Fillmore, em 1852, Andrew Johnson, em 1868 e Chester Arthur, em 1884. Em 1912, o presidente era William Taft e o ex-presidente era o Theodore Roosevelt, ambos do Partido Republicano. Roosevelt queria concorrer à presidência, mas o partido decidiu que o candidato seria William Taft. Revoltado com essa decisão, Theodore Roosevelt abandona o partido e funda o seu próprio partido, o Bull Moose Party, e inclusive concorre às eleições daquele ano sendo derrotado. Porém, a partir daí, e num processo cada vez maior de participação das massas no processo político, com o aumento das cidades e com a maior mobilidade econômica e social dentro dos Estados Unidos, as pessoas começaram a querer participar mais dos processos decisórios sobre quem seria o candidato do seu partido. Isso fez com que uma espécie de primárias começassem a se desenvolver a partir de então. Já em 1952, nós temos um caso bastante curioso e que vai demonstrar como a questão das primárias vai interferir na maneira como os partidos iriam se portar nas eleições. Isso porque o presidente daquela época, o Harry Truman, iria concorrer à sua segunda reeleição. Na verdade, ele havia assumido com a morte do Franklin Delano Roosevelt em 45, havia sido reeleito em 48 e concorreria a uma segunda reeleição, então, em 52. No entanto, ele perde nas primeiras primárias para um outro candidato que o desafia. Ele havia sido desafiado por E.C. Kiefer e perde as primárias de New Hampshire para Kiefer e, por conta disso, decide não participar das eleições. Ao desistir da corrida, ele lança Eisenhower, que havia sido um general, um veterano de guerra, muito popular, para concorrer em seu lugar. Eisenhower vence aquelas primárias e também vence as eleições daquele ano, se tornando presidente. Mas percebam como a percepção da primária já interferiu na maneira do partido se comportar para as eleições. Em 1968, nós vamos ter o segundo momento onde o presidente vai ser desafiado na tentativa de reeleição de Lyndon Johnson. Este caso é bastante semelhante ao anterior. Por quê? Johnson havia sido vice-presidente do Kennedy, assumido o poder com a morte do presidente, conseguido a sua primeira reeleição e na tentativa da segunda reeleição ele tem um desafiante. Neste caso, ele ganha em New Hampshire, mas por uma margem bem menor. O seu desafiante tinha sido Eugene McCarthy, um senador pelo estado de Minnesota. A expectativa era de que Lyndon Johnson vencesse as primárias de New Hampshire por uma margem bastante larga. No entanto, ele ganha por apenas 7 pontos sobre McCarthy, o que levanta uma dúvida se ele era um candidato bom o suficiente. Ele sai da corrida e não indica ninguém para o seu lugar, e a corrida das primárias segue acontecendo, até que o partido decide, no final das primárias, indicar o vice de Lyndon Johnson como candidato para concorrer à presidência da República pelos democratas naquele ano. É assim que Robert Humphrey aparece como o candidato democrata que seria derrotado por Nixon naquele ano.
Claro, tem todo o contexto de Vietnã que ajudou a essa derrota. Porém, justamente esse cenário de escolha de um candidato que nem sequer estava concorrendo às primárias para ser o representante dos partidos democratas, no momento em que o apelo social e o apelo popular se fazia tão importante por conta das manifestações contra a guerra do Vietnã, é que os partidos passam a rever o seu sistema de primárias e passam a adotar um modelo muito semelhante ao que nós temos hoje. A partir de agora, não mais o partido decidirá, mas sim os seus próprios eleitores. Evidentemente que esse sistema de primárias, então, já fez novos estragos a partir da década seguinte. Não apenas a indicação de McGovern em 72 como candidato do Partido Democrata, sendo um azarão para concorrer com Nixon, é um exemplo disso, mas principalmente em 1976, quando o atual presidente, Gerald Ford, é desafiado por Ronald Reagan. Neste caso, Gerald Ford havia assumido a presidência com a renúncia de Nixon por conta do escândalo do Watergate e foi concorrer às primárias contra Ronald Reagan. E, no meio dessas primárias, ele perdoou o Nixon pelo que o Nixon havia feito, o que pegou bastante mal entre os republicanos. Fato que fez com que Reagan conseguisse 1.070 delegados contra 1.187 de Ford. Ou seja, faltaram apenas 60 votos para que Reagan conseguisse a indicação para o Partido Republicano. Mas, de qualquer maneira, isso enfraqueceu a campanha de Ford e ele foi derrotado por Jimmy Carter nas eleições de 76. Carter, por sua vez, também seria desafiado em 1980 por Ted Kennedy. Esse também foi mais um episódio em que o desafiante teve um excelente desempenho eleitoral nas primárias, porque Kennedy venceu em 12 estados contra 36 do Jimmy Carter. No entanto, Kennedy venceu na Califórnia e em Nova York e levou a sua candidatura até as últimas semanas antes da convenção geral do partido. Somente foi na convenção que Kennedy deu o seu apoio a Jimmy Carter. Para alguns membros do Partido Democrata naquela época, de fato, Carter não era o melhor candidato, porém havia sido escolhido pelos eleitores do partido. E isso fez nascer a figura do superdelegado, ou seja, a possibilidade de momentos em que haja um empate técnico entre duas candidaturas do Partido Democrata dentro das primárias, os superdelegados possam decidir quem é o melhor candidato. E assim chegamos na última vez em que o presidente foi desafiado. E eu estou falando aqui da eleição de 1992 entre o George W. Bush pai e Pat Buchanan. Diferente dos outros casos, Pat Buchanan não venceu em nenhum estado as primárias. No entanto, ele vinha com um discurso bastante diferente para aquela época, em que ele dizia que Bush representava a globalização, os valores de um mercado financeiro, enquanto ele representava os valores da verdadeira república, do nacionalismo e que colocaria, portanto, os interesses da América em primeiro. O fato de abrir essa concorrência fez com que outras pessoas também se candidatassem e nós tivemos uma terceira via, que foi o Ross Perot, que se lançou como um candidato independente naquelas eleições em que Clinton sairia vitorioso. Quais as lições que nós tiramos disso? Geralmente, o presidente que é desafiado não tem bons resultados eleitorais. Primeiro, demonstra que o partido não está unido. Segundo, expõe fragilidades do candidato. E terceiro, coloca a seguinte pulga atrás da orelha. Eles saem enfraquecidos do processo eleitoral porque são fracos, ou o fato de serem fracos atraem adversários para o processo eleitoral? Essa dúvida reflete no eleitorado de maneira geral. De todos os casos que nós vimos aqui, apenas no de Truman, a indicação do presidente saiu vitoriosa. Nos outros casos, as indicações do presidente ou o presidente que saiu vitorioso nas primárias saíram derrotados. O que será que aguarda para Trump neste ano? É claro, suas vitórias foram muito mais fáceis do que a dos seus antecessores, mas não é assim tão diferente do caso de George Bush. Temos agora um cenário de Covid e também de recessão na economia americana se avizinhando e, portanto, isso está cada vez mais difícil de ser previsto sobre qual será o resultado final. Para não perder nenhuma informação sobre as eleições americanas e sobre curiosidades de história dos Estados Unidos e de sua política, continue seguindo o canal, por isso se inscreva, indique para os amigos e curta. Até mais!